Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá certo? É sempre bom poder começar uma semana, compartilhando a palavra, trazendo a mensagem da palavra de Deus que nos direciona, nos edifica, nos fortalece. E nós vamos hoje pela manhã, mais uma vez, refletir na palavra de Deus. Mas antes de refletir, eu quero aproveitar e pedir para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com essa palavra, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje, que está baseada em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, nós vamos ler os versículos de 1 a 8, mas esse texto ele também está registrado em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, e Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Em Marcos, capítulo 2, traz alguns detalhes que Mateus não traz, mas nós vamos ler tanto na versão de Mateus quanto na versão de Marcos, tá bom? Então preste atenção, Mateus capítulo 9 nos diz assim: entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isso, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Agora vamos ler na versão de Marcos, que está no capítulo 2, versículos de 1 a 12, que nos diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se uniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente no lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa.
E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O texto de Marcos nos traz alguns detalhes, a exemplo de que foram 4 homens que levaram aquele paralítico até Jesus, de que Jesus estava numa casa em Cafarnaum, e quando aqueles homens chegaram na casa onde Jesus estava, havia uma multidão, de forma que não tinha como eles entrarem pela porta. Eles então subiram no telhado, removeram o telhado e desceram aquele homem pelo telhado no lugar onde Jesus estava. Então esses são alguns detalhes que a gente percebe no texto de Marcos, né, e que não estão no texto de Mateus. Mas o que eu quero destacar, a primeira coisa que eu quero destacar é a fé daqueles homens, daqueles 4 amigos que levaram aquele paralítico a Jesus. Interessante, quando a gente olha para os textos, a gente percebe que, por exemplo, em Mateus 9:2, diz que Jesus, vendo a fé que eles tinham, o que moveu aqueles homens e o que levou aqueles homens a levar aquele paralítico até Jesus, não foi a fé do paralítico, foi a fé dos amigos, foi a fé daqueles homens que levaram. Jesus percebeu a fé dos amigos. E outro dia, né, algum tempo atrás, inclusive tem um vídeo aí aqui no meu canal, que eu falo sobre quem são seus verdadeiros amigos. E eu parto justamente desse texto, no texto de Marcos, capítulo 2, e eu digo o seguinte, que os verdadeiros amigos são aqueles que se aproximam, que nos aproximam de Jesus. Os verdadeiros amigos são aqueles que se importam conosco. Os verdadeiros amigos são aqueles que não nos abandonam quando todo mundo já foi embora. Às vezes, nós nos submetemos a algumas amizades, a alguns relacionamentos que, além de não nos aproximar, ainda nos afastam de Jesus. E observe que esses homens, eles aproximaram o paralítico de Jesus. E a atitude deles, a fé deles, fez com que a vida daquele paralítico mudasse completamente a partir daquela experiência. O texto diz que Jesus viu a fé daqueles homens. Eles não estavam simplesmente fazendo um favor ao paralítico de levá-lo até Jesus. Eles levaram aquele homem até Jesus porque eles criam que Jesus podia mudar a história daquele paralítico. E aí eu pergunto para você nessa manhã, como é que anda a sua fé? Até onde a tua fé tem te levado? Quais são as ações que a tua fé tem te proporcionado? Porque a fé, ela nos aproxima de Deus. E a fé nos faz ter ações, atitudes, escolhas e decisões que nós não faríamos de outra forma. Somente pela fé em quem Deus é e naquilo que Deus pode fazer. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. E no mesmo capítulo, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Então, a fé nos aproxima de Deus. E ao mesmo tempo que a fé nos aproxima de Deus, a fé também nos aproxima do milagre que nós precisamos. A fé nos aproxima de Deus e também do milagre que nós precisamos. Talvez o que esteja te distanciando do milagre que você precisa e principalmente do Deus que pode realizar esse milagre é a fé. E fé não é simplesmente crer que Deus pode fazer o que eu quero. Fé não é simplesmente crer que Deus pode fazer o que eu preciso. Mas fé é reconhecer quem Deus é e continuar crendo nele, independente de qual seja a resposta dele. Isso é fé. Isso é fé. Entende? Tomé, depois que Jesus ressuscitou e apareceu entre os discípulos, Tomé não estava presente. Quando os discípulos contaram para Tomé que Jesus tinha estado presente, ele duvidou. Ele disse: eu só acredito vendo. Eu preciso ver para crer. Num determinado momento, uma semana depois, Jesus apareceu de novo para os discípulos e agora Tomé estava presente. Jesus então mostrou para ele as mãos, os cravos, o lugar
onde ele havia sido cravado, né, na cruz. E então Tomé ficou boquiaberto ao ver que Jesus realmente havia ressuscitado e estava ali. E Jesus disse assim: agora que você viu, você creu? E aí Jesus disse assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Não é ver para crer, é crer para ver. A partir do momento que a gente crê em Jesus, nós vemos o que não conseguiríamos ver de outra forma. Então, esse é o primeiro destaque que eu quero fazer, a fé daqueles homens. Jesus viu a fé daqueles homens. A fé que os levou a conduzir aquele paralítico até Jesus. A fé que os levou a crer que Jesus podia mudar a vida e podia mudar a história daquele homem. O segundo destaque é que Jesus sabia qual era a verdadeira e maior necessidade daquele paralítico. O texto diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Eu não sei o que se passou no coração daqueles homens naquele momento. Eu imagino que ouvir Jesus dizendo: os seus pecados estão perdoados, talvez, o texto não diz isso, mas talvez tenha sido frustrante para aqueles homens. Porque eles aguardavam, eles esperavam que Jesus curasse. E talvez a expectativa deles é que Jesus dissesse: olha, em nome, eu digo, levanta, anda, pega o teu leito e tal. Mas a primeira coisa que Jesus faz não foi curar aquele homem da sua paralisia física, mas curar da sua enfermidade espiritual. Maior do que a enfermidade física é a enfermidade espiritual causada pelo pecado. E Jesus vai direto ao ponto. Ele diz: filho, os seus pecados estão perdoados. E aí, às vezes a gente acha que a nossa maior necessidade é resolver o nosso problema financeiro, problema familiar, problema conjugal, problema do trabalho. E a nossa maior necessidade é ter os nossos pecados perdoados. É ter o nosso relacionamento com Deus restaurado. Essa é a nossa maior necessidade. Então Jesus foi direto ao ponto. Ele disse: filho, seus pecados estão perdoados. Mas aí os escribas e os líderes religiosos ficaram questionando. Mas o interessante é que eles questionam o fato de Jesus ter dito, não é, que os pecados deles estavam perdoados, porque eles acreditavam que somente Deus podia perdoar pecados, e nisso eles estavam certos. O texto de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam ali sentados e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Nisso eles estavam certos, porque realmente só Deus pode perdoar pecados. O que eles não sabiam é que Jesus era o Filho de Deus e tem poder para perdoar pecados. Então, por um lado, a gente percebe que Jesus ele foi direto ao ponto. Ele foi direto na necessidade daquele homem. Às vezes, nós pensamos que a nossa necessidade é uma, mas na verdade é outra. Às vezes, Deus frustra os nossos planos para nos mostrar que Ele tem planos maiores e melhores que os nossos. Então, nós precisamos entender que Deus sabe exatamente o que nós precisamos. A maior necessidade daquele homem não era a cura física, era a cura espiritual, e Jesus foi direto ao ponto. Mas a gente percebe que Jesus, além de curar espiritualmente, ele curou também fisicamente aquele homem. E aí a gente percebe a fé daqueles homens. Jesus foi direto à necessidade daquele homem, que era o perdão dos seus pecados, e Jesus tem poder para curar também aquele homem da sua enfermidade física, assim como tem poder para curar também hoje qualquer pessoa de sua enfermidade física. Então, o texto diz que Jesus olha para aqueles escribas e diz assim: olha, qual é o mais fácil? É dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o seu leito e anda?
claro que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados. Ainda que, de repente, ele não tivesse autoridade, ele tinha autoridade, ele é o Filho de Deus e tem poder para perdoar os pecados. Mas ainda que ele não tivesse autoridade, era fácil dizer os seus pecados estão perdoados. Mas dizer levanta e anda, aí só mesmo tendo poder para mostrar visivelmente que ele era o Filho de Deus. E aí, exatamente o que Jesus faz. Jesus diz assim, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, então disse ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Jesus tem poder e autoridade para perdoar pecados, para curar o ser humano de qualquer enfermidade. E eu pergunto para você nessa manhã, qual é a sua enfermidade? Qual é a sua doença hoje? Qual é a enfermidade que Jesus precisa repreender da sua vida? Onde é que Jesus precisa realizar uma cura na sua vida? É no âmbito espiritual? É no âmbito físico? Ou é no âmbito emocional? Jesus cura e a cura de Jesus é completa. Seja qual for a sua necessidade, Jesus tem poder e autoridade para curar você. Seja uma enfermidade física, seja uma enfermidade espiritual ou uma enfermidade emocional. Jesus tem poder para curar. Então, eu quero caminhar para a conclusão da nossa reflexão nessa manhã, te convidando a se aproximar de Jesus, a crer em Jesus e a desfrutar do milagre de Jesus na sua vida. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que a nossa fé e a nossa esperança sejam alimentados pela certeza de que Jesus tem poder e autoridade para agir e mudar a história da nossa vida. Jesus tem poder e autoridade para mudar a história da sua vida, a história da sua casa, a história da sua família. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui compartilhando a Tua palavra, iniciando mais uma semana e trazendo, ó Deus, essa palavra que liberta, que orienta, que cura, essa palavra que revela quem o Senhor é, quem nós somos e quem o Senhor deseja que sejamos. Que todos quanto ouvirem a Tua palavra nesta manhã ou em qualquer outro horário possam ser fortalecidos, direcionados e abençoados pelo Senhor. Obrigado, Pai, pela saúde, pelo cuidado, por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, sobretudo, pela bênção da salvação. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.